Bom dia, graça, paz e misericórdia. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje estamos no capítulo 25 de Jeremias e nós vamos ver algumas coisas interessantes aqui nesse capítulo. Vamos ao texto. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém. Durante 23 anos, disse Jeremias, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vô-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocaste a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações. Porque também eles serão escravos de muitas nações, e grandes eis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. A partir do verso 15, nós temos aqui uma palavra apocalíptica, né? Diz o texto: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado. A Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, a todo misto de gente,
a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis das terras da além do mar, a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas. Essa tribo, a Dedã, eles descendiam de Abraão por parte de sua esposa Quentura, né? A todos os reis da Arábia, a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, a todos os reis de Elão e a todos os reis da Média. A todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, bebei, embebedai-vos e vomitai. Caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis de vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás, o Senhor lá do alto rugirá e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada com brados, contra todos os moradores da terra, como a oeia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo contra toda a carne. Os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes. E dispersardes a vós mesmo, caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor, né? Essa palavra dos versos 34 até o verso 38, diretamente aos homens principais, os mais ricos das nações, que deveriam ter sido representantes de Deus, guias espirituais do povo, mas em lugar disso, eles agora serão o objeto do furor, né? A ponto deles não encontrarem nenhum tipo de refúgio. Dos versos 1 a 3, a gente vê o relato de Jeremias, que o ministério dele de confrontar o pecado do povo e convidá-los ao arrependimento já durava 23 anos. Mas o povo, ele se mostrava um coração duro para com as coisas de Deus. Dos versos 4 a 6, não só Jeremias era enviado por Deus para denunciar a idolatria,
bem como outros profetas haviam sido enviados com a mesma mensagem, o mesmo convite ao arrependimento, mas eles continuaram a fabricar as imagens e se prostrar diante dela, né? Versos 7 a 4, a gente tem aqui uma peculiaridade que diz que Deus iria usar a nação ímpia da Babilônia para punir o povo. Isso demonstra a soberania, o controle de Deus sobre tudo e sobre todos. E até aqueles que não lhe são fiéis, por vezes, são usados por Deus para cumprir o propósito dele, né? Depois que a Babilônia iria cumprir o propósito e levaria o povo cativo durante 70 anos, aí Deus então viria sobre a Babilônia, né? Nessa época aqui, eles eram a nação bélica mais forte, ela estava dominando todos os povos, todos os lugares daquela região, mas depois ela iria também sofrer o juízo de Deus, né? Então, o capítulo 25 de Jeremias, né? Jeremias anuncia para o povo de Judá que viria um tempo de impotência, um tempo de assobio, um tempo de escárnio, um tempo de zombaria, mas também um tempo de muita confusão, de muita tristeza e de muita dor. A segunda coisa que eu quero pensar nesse devocional de hoje é que o povo de Deus, ele havia se contaminado, estava nesse lugar de sofrer o juízo de Deus, porque eles tinham se contaminado com o povo que vivia ao redor. Na verdade, eles tinham desobedecido a ordem de aniquilar os pagãos. Quando eles chegaram na terra, quando Deus deu a terra, Deus falou para eles que eles tinham que conquistar a terra, e era para destruir todos os pagãos, para que eles não se contaminassem, né? E aí o texto também revela que o mal passa de nação contra nação, e aí, por fim, todos iriam sofrer o juízo de Deus. Nós vimos agora há pouco tempo a pandemia que afetou todas as nações do mundo, né? O juízo de Deus veio sobre todas as nações do mundo, né? E eu quero destacar dois pensamentos para a gente, tá? Um é que esse texto, ele é um alerta para nós hoje, para a gente cuidar com os nossos relacionamentos, né? Precisamos ser aqueles que contagiam os outros, não podemos nos deixar ser contaminados, né? A gente tem que cuidar muito com as pessoas que chegam à nossa volta. Se a gente não cuidar, a gente começa a ter os mesmos pensamentos, a mesma forma de agir, e aí nós vamos violar os mandamentos do Senhor, né? Porque vamos quebrar princípio na vida da gente, né? Queridos, o pecado, ele é silencioso, ele chega de mansinho, às vezes ele chega pelas coisas que nós assistimos na TV, nas séries, né? E aí daqui a pouco a gente está cumprindo, fazendo coisas que não são de nós, não estão na palavra do Senhor, mas são resultado daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, né? Porque o pecado é silencioso, ele chega de mansinho, às vezes por meio de coisas que assistimos, às vezes por amigos que se aproximam. E se não ficarmos alertas, a gente não será o farol que ilumina para o caminho que é Cristo. Ao contrário, seremos contaminados com falsas filosofias. Quero terminar para fundamentar, né? Que a gente precisa ter sempre em mente essa palavra de 1 Pedro, que diz assim, mas 1 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 15, antes, referenciai a Cristo como Senhor no coração, estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo
fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais fazendo o bem do que o mal. É melhor que sofremos fazendo o bem do que o mal. Então vamos cuidar com aquilo que a gente traz para a vida da gente. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te louvo nessa manhã. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Deus, pela tua palavra. Obrigada pelo alerta da tua palavra no dia de hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai, a identificar com clareza, Pai, as pessoas que se aproximam de nós. Nos ajuda a olhar e a ver, ó Deus. Nos ajuda, Pai querido, a decretar em nossa vida e no nosso dia a dia que é melhor fazer o bem do que fazer o mal. Não nos permita, Deus, ser contaminados com vãs filosofias, com ideias. Pai querido, nos livra, Pai querido, de todo pensamento, toda filosofia contrária à Tua palavra, Pai. Nos ajuda a praticar a Tua palavra, aplicá-la no nosso coração, Pai. Vem com Teu poder, Pai, encher a nossa vida e nos ajuda a contagiarmos as pessoas que estão perto de nós. Nos ajuda a ser farol que ilumina para o caminho, Pai. Nos ajuda, Deus. Tem misericórdia, Pai, da pessoa que nos ouve nessa manhã. Pai querido, eu não sei, ó Pai, se está doente. Eu não sei, ó Pai querido, quando vai me ouvir, a hora que me ouvir. Mas que o Senhor possa estar, ó Deus, curando as enfermidades. Tu és o Deus Rafá, o Deus que nos cura, Pai. Então, Tu tens o poder, ó Deus, de curar toda enfermidade, nós cremos nisso. Pai, pode ser que essa pessoa esteja, Pai, em desespero. Pode ser que essa pessoa esteja, Deus, em confusão de mente. Esteja, Senhor Deus, vivendo, Pai querido, um tempo de impotência, um tempo de furor, ó Pai, um tempo de conflito. Deus de poder, alcança essa pessoa com o Teu amor e com a Tua graça. Ó Paizinho querido, que toda depressão seja curada, Pai. Que toda crise de ansiedade seja curada, Pai. Que todo mal físico, Pai, seja curado, Deus. Pai querido, e que haja conhecimento da Tua palavra. Que essa pessoa possa Te conhecer, ó Pai. Possa chegar perto de Ti, possa se aproximar de Ti, Deus. Deus de poder e de graça. Toma as famílias que me ouvem no dia de hoje, Pai. Ó Deus de amor, que o Senhor venha com Teu poder e com a Tua graça, Pai. Nós apresentamos, Deus, os nossos familiares diante do Senhor, os meus filhos, os meus genros, nora, meus netos, tudo coloco diante de Ti, Pai. Guarda, livra de todo mal, abençoa a nossa parentela, Deus. Toda a parentela, nossos irmãos, nossos sobrinhos. Pai, que o Senhor venha com Tua mão de poder, ó Pai, trazendo o Teu cuidado, a Tua proteção e o Teu grande amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Tenha um dia abençoado e até amanhã, se Deus nos permitir.